Ora, vamos ver se a terceira é de vez. É preciso alguma persistência também para levar a cabo aquilo que temos que fazer. Vamos esperar. O Nuno está com alguma dificuldade em me encontrar. É a primeira vez que estamos a fazer os dois. Aliás, eu nem o conheço ainda pessoalmente, mas algo me chamou. Isto é mesmo seguir o chamamento e o apelo. E vamos ver então se é desta que o Nuno consegue entrar para fazermos a nossa partilha. Ora, aí está, aí está. Agora é logo em primeiro lugar. Vamos ver se consigo convidá-lo. Aí está. Ok. Ora, aí está. Agora sim. Agora sim. Bom dia, Nuno. Bom dia, José. Peço desculpa pelas dificuldades técnicas. Não, faz parte da aprendizagem, não é? E é mesmo, também é preciso alguma persistência para perceber se realmente é pronto fazer aquilo que realmente temos que fazer, não é? Exato. Estava aqui a dizer no direto, depois tive que interromper, mas que é de. Estava aqui a falar do Alentejo para a Alemanha e este realmente esta. Estás em Berlim, não é? Eu estou em Berlim neste Pois, momento. exatamente. Foi curioso porque ontem mesmo há uma aluna minha que também já está aqui, que está em Berlim, portanto são a segunda chamada que eu faço para a Alemanha nesta semana. Ok. Então realmente é assim, enfim, é muito interessante aproveitarmos essas novas tecnologias para falarmos sobre temas que nos tocam e que realmente são profundos e que merecem cada vez mais serem partilhados e trazer à luz, trazer à partilha e trazer à exploração. Então, olha, essencialmente muito bem-vindo, né, e muito grato por teres aceitado este repto de partilhar hoje aqui comigo e darmos mais este passo. Este é basicamente o quinto passo que eu dou a convidar homens e pessoas que realmente fazem um trabalho que eu acho muito interessante e com muito sumo, com muito significado. E é isso que eu também procuro, esta escola que eu lancei. Cada vez mais há mais escolas, cada vez há mais pessoas, porque para mim as escolas são as pessoas, a fazerem este trabalho. Ok, o que é que eu realmente estou aqui a fazer e o que é que eu realmente quero manifestar, o que é que eu realmente quero partilhar com o mundo. E é nesse sentido que eu te convidei, e pronto, essencialmente o direto de hoje é mesmo para te ouvir e conhecer a tua história. Ainda ontem estive a rever o vídeo que fizeste com o Bruno, um pouco antes do último círculo que fizeram em Portugal, e foi bastante inspirador. Mas antes de ir por aí, quero mesmo ouvir-te e convidar-te também. Uma das coisas que mais me tocou ao início que vocês falaram foi essa recuperação do poder do ritual, não é? Sim. E então convidava depois até desta questão de entrar em direto ou não e deste entusiasmo também da chegada, a enraizar e a habitarmos hoje o que é que realmente hoje vamos partilhar, e convidava-te a fazer umas respirações conscientes, só para realmente, só 1 ou 2 minutos. Acho que fará sentido também para ti. E pelo que eu percebi, também és muito ligado ao corpo, e então realmente este voltar a sentir esta sensibilidade é importante, ok? Basicamente, 1 ou 2 minutos, costumo tocar aqui a minha taça, só para regular aqui o propósito, e vamos enraizar e habitar. Muito grato, Nuno, por esta, enfim, esta partilha, esta oportunidade. Até já. Até já.
muito bem-vindo de volta, Nuno. Ahm, sendo mais, eu gostava de te ouvir, de conhecer a tua história, o que é que te trouxe até aqui hoje, Hum. esta partilha também, o que é que sentes que merece ser partilhado, momentos da tua vida, o que é que, enfim, história, experiência, vivencial, não é? O que me cativa também em ti, o que me chamou também é esta vivência, não só no corpo, mas integralmente no dia a dia, não é? No dia a dia, não é? Como é que nós trazemos este sagrado, este profundo para o dia a dia? Muito grato. Bom dia. Obrigado, José, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui presente neste ciclo de conversas que tu estás a proporcionar. Acho que é uma ótima iniciativa. E fico feliz por finalmente podermos conectar, mesmo que à distância. E obrigado também por este momento de sintonização, é sempre importante. Então, iniciando com esta tua pergunta, esse impulso. Bom, a minha base, a minha formação é psicologia clínica, mas eu diria que desde o início da minha vida que sempre estive muito fascinado pelo mistério da vida. Eu lembro de ser pequenino, criança com 5, 6 anos e ser fascinado pelo universo, também no céu alentejano, ficar a olhar as estrelas, aquela imensidão. E tenho memórias do meu pai me falar sobre o Big Bang e sobre estas distâncias astronómicas, sobre o infinito, e de ficar fascinado com tudo isto. Isso levou-me a diferentes explorações, o teatro, a arte e a expressão através do movimento e do corpo foram sempre elementos muito importantes, veículos muito potenciadores para a minha exploração pessoal e transpessoal. Mas a determinada altura, a terminar o secundário, como muitos outros, estava muito perdido no que fazer e que percurso seguir. E surgiu a psicologia, por influência de um amigo muito próximo. E entrei na psicologia assim, um bocadinho por acidente. Tive sorte porque rapidamente me apaixonei por esta ciência e durante o meu percurso académico houve um professor meu, que hoje em dia se tornou meu amigo e colega, que prezo muito e foi um dos meus mestres, o António Gonzalez, que fundou um grupo de teatro académico ao qual eu me juntei. E a minha formação pessoal e profissional foi tão influenciada por esse espaço extracurricular na universidade, como foi a minha formação curricular. E rapidamente a minha metodologia de investigação e exploração pessoal, como de exploração com outros, quer seja na qualidade de participante, quer seja na qualidade de facilitador, foi nesta conciliação e nesta harmonização entre a arte e a psicologia. E isso foram, assim, portais que se abriram para poder aprofundar este meu interesse pelo mistério da vida, pelo mistério do universo em que habitamos e do qual somos parte integrante. A espiritualidade também entra de uma forma muito intensa nesta exploração. Eu tive uma educação católica, como muitos de nós. Nunca andei em colégios católicos, sempre fiz o meu percurso em escolas públicas, mas tive catequese, tive uma família católica, mas lembro de muito cedo também, tenho uma memória vívida disto, de estar na igreja, numa missa, com a minha mãe,
e de dizer que não queria mais voltar àquele espaço. E para mim era muito óbvio porquê. Era porque não sentia aquilo que eu chamo um gesto habitado nesse ritual. Algo muito incipiente, muito vazio de conteúdo. Mais tarde começo a explorar a meditação ativa, no sufismo, na escola do Osho e também diferentes tradições de meditações mais passivas, digamos assim. E essa busca pela espiritualidade foi integrada neste meu trabalho através do corpo, através do movimento, através da criatividade e através da compreensão daquilo que é o ser humano. Hoje em dia vivo em Berlim, sou também formado numa abordagem psicoterapêutica chamada Core Energetics, que é uma abordagem corporal que traz essa dimensão espiritual. Portanto, trabalhamos com o corpo, com as emoções, com a mente e com o espírito. E estou dedicado à minha prática clínica, onde trabalho com pessoas individualmente, com casais, juntamente com a minha companheira, que também é psicoterapeuta Core Energetics, e trabalho com grupos, onde existe este projeto Man-Made Self, trabalho com homens e trabalho com grupos mistos também. Assim, de uma forma muito resumida e sintetizada, é um pouco este o meu percurso. Sim, isso é o que me fascina do pouco que ainda te ouvi, não é? Do pouco que ainda te ouvi, e porque também tem um pouco a ver com esta minha busca, que é de toda a experiência que nós temos, trazer o que realmente, o conteúdo, não é? O sumo. Eu costumava dizer aos meus alunos em Angola, que eu fui professor em Angola de Economia, ok, mas tragam o sumo disso, não é? Foi sempre esta busca pelo significado, pelo conteúdo, pelo sagrado, que eu defino como algo mais profundo. E tocou-me muito, já na partilha que fizeram no YouTube, contaste essa história de habitar o ritual e realmente sentir, para além da superfície, não só... E realmente há coisas que nos acompanham há muito tempo, em particular de livros que lemos, teorias que sentimos que havia ali qualquer coisa, mas se não as vivenciarmos, essa é a minha questão, se não as vivenciarmos na nossa própria experiência, vamos lá experimentar isto realmente, tem sido assim. E então tocou-me particularmente esta questão do core. Eu perguntava como é que tu traduzias isso em português, porque realmente a mim chama-me núcleo, e chama-me muito porque esta escola que eu lancei, no nível 2 nós vamos ao que eu chamo ao fogo de fundo, o que é que realmente nos move, desapegando de tudo aquilo que não somos, enfim, em cada momento, isso toca-me. E depois eu ia aqui uma questão que me tocou também na partilha que fizeram, porque até parece contraditório aquilo que eu faço, mas ao mesmo tempo é paradoxal no sentido em que eu promovo este desenvolvimento integral, esta evolução, expansão, parece que estamos sempre a crescer, mas ao mesmo tempo tu falaste de uma coisa muito interessante que me tocou-me, que é, falaste na via pela negativa. A questão de, ok, parece que é paradoxal, não, vamos retirar coisas, e para mim isto como não, porque integro isso de alguma forma, enfim, mas gostava de ver a tua perspectiva neste sentido, é soltar aquilo que não somos, tirar os pesos para chegar àquilo que realmente somos, mas com outra consciência ou com outra maturidade, não sei. Eu gostava de explorar um bocadinho parece paradoxal, ok? Vamos sempre a aprender, sempre a crescer, sempre, no fundo, a evoluir, mas ao mesmo tempo, espera, atenção, é para dentro. é uma questão de tirar, afinal é tirar camadas. E isto, quase sempre, enfim, neste meu processo também, encontramos muitos paradoxos, e saber lidar com estes paradoxos e equilibrar os paradoxos, não, afinal isto faz sentido se for integrado, se for compreendido. Enfim, força, não sei, alguma coisa de certeza que se acendeu por aí. Sim, sem dúvida. Bom, o Core Energetics não existe praticamente em Portugal. Eu fui o primeiro psicoterapeuta português a formar-me em Core, tanto quanto sei. Existem vários institutos no Brasil
E no Brasil, a tradução que eles fazem é energética da essência. Mas sem dúvida que a palavra núcleo está intimamente ligada com a estrutura mais profunda desta abordagem. E está intimamente ligado com a tua segunda pergunta. E o que é que eu me refiro quando falo na via negativa? Quando nós nascemos, e se olharmos para um bebé recém-nascido, nós vemos este ser em perfeita comunhão, harmonia e simbiose com o universo. Mesmo fisicamente, em termos de movimento, nós vemos este movimento que emana do seu core, do seu núcleo, e como uma onda se expande às extremidades do seu corpo e regressa. Um bebé tem este movimento que nos parece um pouco caótico e descoordenado, mas se olharmos com atenção e durante algum momento percebemos que é um movimento padronizado de expansão e contração, de expansão e relaxamento, que é totalmente livre, descondicionado. E quando nós nascemos, nós somos essa essência. E a energia pode circular livremente pelo nosso organismo e está em perfeita harmonia e troca com o exterior, constantemente. E aquilo que acontece à medida que crescemos e à medida que vamos interagindo com o meio ambiente, vão ocorrendo determinadas experiências, sobretudo quando essas experiências são persistentes, com uma determinada carga negativa ou ameaçadora ou opressora. O nosso organismo instintivamente vai se defender. Okay? Eu costumo dizer com frequência que nós estamos, obviamente, identificados com o nosso corpo, o nosso ego identifica-se com o nosso corpo, e nós muitas vezes dizemos: eu tenho 35 anos de idade. Ou, eu agora que tenho 35, quando vou fazer exercício físico já não recupero como recuperava aos 20 anos de idade. Ou, agora que tenho 35, sinto que o meu sistema nervoso amadureceu, já não explodo como explodia há 10 anos atrás. Nós estamos identificados com o nosso corpo pela idade que nós temos. Mas a verdade é que este corpo tem milhões de anos de inteligência orgânica, inconsciente, armazenados em nós. O nosso sistema nervoso tem 500 milhões de anos no seu ramo mais primitivo, mais primário. O nosso sistema nervoso autónomo parasimpático tem 500 milhões de anos. Portanto, a cada momento, o nosso sistema nervoso, que regula as nossas emoções, que regula todo o nosso funcionamento interno, está a recorrer a esta inteligência milenar. Então nós, enquanto recém-nascidos, enquanto crianças, quando somos confrontados com estas experiências negativas, inconscientemente o nosso organismo vai se moldar no sentido de nos proteger desta ameaça externa. E isso é um mecanismo fantástico, porque vai nos permitir sobreviver e criar resiliência a estas ameaças, mas ao mesmo tempo vai condicionar, vai toldar e vai bloquear a livre circulação e expressão da nossa energia vital.
E isso expressa-se a nível corporal, com determinados bloqueios musculares, expressa-se a nível energético, com determinados bloqueios energéticos, expressa-se a nível emocional, com a supressão de determinadas emoções, e expressa-se a nível mental, com a supressão de determinados pensamentos, determinadas memórias e determinadas imagens. E, obviamente, expressa-se a nível espiritual, com uma desconexão de algo mais profundo, aquilo que é divino em nós. E quando eu me refiro à via negativa, tem a ver com esta ideia de que nós não temos que adquirir nada no nosso percurso de expansão, como tu referiste, que não possuímos já. Para mim o caminho é um caminho de reconexão com algo que nós, no nosso processo de defesa, tivemos que nos desconectar. Então é esta ideia de remover bloqueios e não de adquirir competências, ou o que quisermos chamar, que ainda não possuímos. E aí entra um aspecto importante neste relacionamento interpessoal, porque nos empodera de uma forma tremenda. Saímos desta ideia de uma relação externa com um professor, ou um guru, ou um mestre. Ele está num lugar que eu ainda não estou e tenho que o seguir para poder chegar onde ele está, para dizer, não, eu posso, esta pessoa pode-me refletir algo que eu já possuo e ele apenas vai-me auxiliar a descobrir por mim mesmo aquilo que eu já sou. Nuno, eu sinto como se tivesse levado assim uma bufetada de conteúdo e de sabedoria. Estou assim meio atordoado, confesso, porque realmente é fascinante não só a forma como falas, que pronto, é isso, né? Tu realmente habitas as tuas palavras, e isso é fascinante, estou apaixonado. Pronto, estou realmente bastante impressionado e sim, realmente sinto isso, até me estou a arrepiar porque sinto isso em mim também, não é? E este caminho tem sido, essa minha busca tem sido em realmente ir aprofundando isto, e eu estou à procura disto, apesar disto ser a gente treme com isto, não é? Porque realmente estamos aqui e só temos aqui uma questão no meio de tanta coisa, e eu acho que não vou, eu digo muitas vezes que o pecado ou a desatenção é a gente esquecer-se daquilo que já somos, não é? E daquilo que já sabemos. Então realmente acho que vou pegar esta questão de realmente o bebê. Eu agora já fui pai pela segunda vez, tenho agora um bebê com 7 meses, e tem sido uma grande aprendizagem perceber o quanto ele está ligado ao que eu chamo o fluxo da vida. E eu às vezes até queria fazer outra coisa, mas ele realmente chama-me e eu sinto que se seguir o fluxo dele, seguir a orientação dele, o dia é muito mais harmonioso, porque realmente é uma ligação incrível ao corpo e a esse fluxo, e o que disseste faz todo o sentido para mim, como pai também, e como ter essa experiência. E realmente percebermos, na escola transpessoal nós dizemos muito que temos o universo dentro de nós, não é? Agora, o que é que isto realmente significa quando dizemos estas palavras? Tu agora fizeste-me sentir realmente esta questão. Mas isto deixa-me outra questão que está aqui Então, porquê é que nós fazemos este caminho, não é? Parece que então, se já este caminho que também nós dizemos que, na escola, que tudo reflete um plano maior, não é? Então parece que, sei lá, parece que estamos a desaprender, estamos a levar com coisas que parece que são negativas. Porque é que qual é o sentido, não é, de fazer, se já nascemos com esta inteligência, o que é que estamos aqui a fazer? É uma questão que fica, pronto, eu terei a minha percepção, mas gostava de te lançar porque parece que estamos a levar com desafios e com coisas que, qual é o sentido disto? Qual é este processo de desenvolvimento ou este processo que passamos? Não sei se estás a compreender o que eu quero dizer, não é? Que parece que, então já vimos, porque é que agora temos que levar, entre aspas, com estas coisas que são conotadas como negativas? Também a questão, também gostava de explorar contigo mais à frente, talvez, a questão de definirmos, esta necessidade de definirmos as coisas. E, enfim, força, não sei se queres que eu esclareça um pouco melhor aquilo que estava... Não, acho que está claro.
eu acho que também disse nessa última conversa, ou citei um autor que eu gosto muito, Samuel Beckett, Sim. do chamado Teatro do Surrealismo, Prémio Nobel de Literatura. Na sua peça Endgame, um dos personagens diz: o começo está no fim e, no entanto, nós caminhamos. E há, dentro da geometria sagrada, esta figura muito bonita de uma espiral. E se olharmos para a vida, se olharmos para o universo, encontramos a espiral em muitas formas. Nós vivemos numa espiral, não é? O nosso astro solar, o nosso Sol, está a atravessar a nossa galáxia e os planetas do sistema solar estão em espiral a viajar com este astro pelo universo. E eu sinto que o nosso caminho é esse, é de um retorno a casa, de uma casa de onde nunca saímos. São Francisco de Assis tem também uma citação muito bonita que diz: nós já estamos a olhar do lugar que estamos à procura. Só que nós esquecemos disso. E muitas vezes pode haver uma atitude de autoflagelação, porque nos criticamos e nos julgamos pela desconexão que achamos que vive em nós. Mas na realidade, voltando àquilo que eu disse anteriormente, estes mecanismos que nos levaram à desconexão foram fundamentais. Estamos a falar de trauma. O que nós sabemos sobre trauma hoje em dia é muito mais do que se sabia há 20 anos atrás. Falávamos de trauma, o trauma de choque. Um acidente de carro, uma catástrofe natural como um terremoto, alguém que vivia numa zona de guerra. Isso é um choque situacional que desenvolve stress pós-traumático e estas perturbações psicológicas que são muito limitadoras para o funcionamento saudável do ser humano. Aquilo que sabemos hoje em dia sobre o trauma é que existe uma outra camada de trauma, que é o trauma de desenvolvimento, que é um trauma muito mais subtil, do qual todos nós fazemos parte. Portanto, os primeiros anos de vida, as nossas relações primárias são fundamentais para a formação do nosso ser. E em todos nós, em menor ou menor grau, experienciamos uma não total realização das nossas necessidades. Em algum momento sentimos rejeição, abandono, traição, opressão. E essas experiências deixam uma ferida em todas estas camadas que eu já referi, corporal, emocional, mental, espiritual, que são estes mecanismos de defesa. E a determinada altura na nossa vida, quando nos apercebemos que, de alguma forma, podemos potenciar a nossa energia vital e a nossa expressão no mundo, e iniciamos um processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, um processo terapêutico, muitas vezes, quando nos apercebemos da responsabilidade que tivemos no afastamento e na negligência e na rejeição dessa energia vital, há um processo de autoflagelação. E nesse momento é preciso ter uma enorme compaixão por estes mecanismos e perceber que eles foram fundamentais no nosso desenvolvimento. Porque todos nós experienciamos, em algum grau, uma forma de trauma e precisamos desenvolver estas defesas. Não? Então,
voltando a esta ideia e a esta imagem da espiral, para mim é esta percepção de que a nossa vida nos vai conduzir repetidamente ao mesmo tipo de situações, à mesma frequência e vibração de relações, e isso potencia o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento, no sentido em que temos repetidamente a oportunidade para trabalhar as mesmas questões, e o trauma e a defesa, esse mecanismo de defesa, faz-nos repetir os mesmos padrões, utilizar as mesmas defesas, e a expansão, o crescimento, acontece quando eu digo: ok, eu estou na mesma situação, mas já não preciso de reagir da mesma forma. Já existe em mim a habilidade para responder de forma diferente a este conflito e a este medo. E a palavra responsabilidade quer dizer mesmo isso. A habilidade para responder. Ok? E nós muitas vezes, quando voltamos a situações que são ansiogénicas, temos a tendência a nos proteger e a responder da mesma forma. Ou agressivamente, ou fechando o nosso coração, ou abandonando o nosso corpo. Mas aí estamos a reagir como a nossa criança reagiu. E se em tempos esse mecanismo foi muito útil, neste momento nós já temos outras competências que nos permitem responder de forma diferente. E a responsabilidade é exatamente essa. Então, respondendo à tua pergunta, o que é que estamos aqui a fazer? Na minha opinião, da forma mais sintética possível, é aceitarmos que somos o universo a cada momento. E esse caminho pode ser muito desafiante por vezes. Porque eu acho que isso traz-nos ao que é este desafio, mas ao mesmo tempo esta bênção de sermos humanos. Não é? E há pouco tempo, acho que foi a mãe da minha filha que dizia que esta Terra é como se o planeta fosse uma escola. Eu gosto muito dessa palavra porque daí lançar esta escola do Jardim de Sonhos, que eu digo, como intitulei-te José Parreira, que está a lançar esta escola no sentido de a mim toca muito o meu core, o meu núcleo, é este serviço à vida. O que é que isto quer dizer? Quando eu fiz esse caminho que agora de alguma forma disponho-me a acompanhar, porque o fiz primeiro e continua sempre, vai muito no sentido do que tu disseste, do fim ao começo. O fundador da Escola Transpessoal, José Maria Dória, dizia que imaginando que já és a pessoa inspiradora que de alguma forma aspiras a ser, ou que sentes que consegues ser, continua, depois vais continuar esse caminho. Uhum. E então é realmente fascinante. Eu ia por aí, porque há aqui duas questões. Quando nós nos perdemos às vezes muito em questões mentais, então, especialmente quando estamos envoltos no trauma, por exemplo, ou em questões que realmente nos contraem demasiado, nós pensamos, mas porquê estar a viver isto? E ajuda muito. A mim foi decisiva a meditação, deste caminho que desde há 5 anos comecei na Escola Transpessoal também, para perceber então o que é que realmente esta saída para dentro, porque eu já estou ligado ao desenvolvimento humano já há cerca de quase 20 anos, desenvolvimento económico primeiro, desenvolvimento de comunidades, mas depois fui à pessoa e percebi, não, isto é de dentro para fora, espera aí, eu tenho que ver o que é que está cá dentro, porque como tu dizes muito bem, está cá tudo. Uhum. E este fascínio também, a minha formação é de economia, não é de psicologia, mas também estou cada vez mais apaixonado por esta ciência que, no fundo, segundo sei, enfim, vem da filosofia, não é? Que é a ciência mais antiga, não é? Este recuperar da sabedoria ancestral, mas com esta experiência do século XXI, não é? E percebermos que estamos aqui para contribuir, depois a esta rendição ao mistério, nesta, ok, então, e depois esta percepção que também falaram um pouco no vossa partilha,
esta capacidade de nos pôr ao serviço com a nossa unicidade, porque realmente ninguém é igual a nós, não é? Ou seja, estamos lá no círculo de homens, ou no círculo, cada vez mais também há esta vontade de unir os círculos, mas cada um fazer o seu trabalho. Também achei muito interessante isso, perceber que cada um tem o seu papel, assim como em nós a energia masculina e feminina, cada uma tem o seu papel, mas ao mesmo tempo realmente perceber o propósito maior disto tudo, não é? Que realmente o nosso papel aqui, já chegámos com tudo, como tu disseste muito bem, acho isso fascinante. Houve alguém que dizia, um dos meus mentores também, dizia que já vens com tudo, porque vens com a capacidade de aprender. E eu diria mais, que todo este meu esforço também, eu cada vez, é uma das 8 atitudes que eu sigo, fiz uma formação há pouco tempo sobre isso, da Escola Transpessoal, e a que mais me custou, e a que mais ainda estou a trabalhar, é esta do sem esforço. Fazer isto, no fundo, para mim é este aprender a desfrutar do caminho. E isto, e como também me lançou, até vocês acho que terminaram a vossa partilha, estive a ouvir com mais atenção ontem, este saber sentir, até estavam com vontade, com necessidade de voltar a sentir o sal na terra, porque já estava há muito tempo com esta questão do confinamento, e isto levou-me, como é que nós, e é uma arte, pois fascina-me também a forma como tu usas a arte e a psicologia, não é? No fundo, esta junção entre a ciência e a espiritualidade, esta academia com a vivência prática, esta poesia com a assertividade, no fundo, para mim é este sagrado masculino, esta força, esta energia, com o feminino, que é muito mais subtil, mais este mistério, e nos diretos que tenho feito, neste trabalho que tenho feito, surgiu muito esta questão do masculino ser a segurança para depois haver esta criação do feminino, tipo, criar este espaço seguro, que depois, no fundo, parece que, até na mandala que saiu, que me acompanha aqui, o feminino está no centro. Se nós não conseguimos integrar esta sabedoria que orienta a energia do masculino, parece que nos sentimos perdidos. Então há depois esta questão, para onde é que eu vou direcionar a minha energia? O que é que eu vou fazer com as minhas 24 horas? E acho que foi a primeira vez que eu vi alguém a definir a responsabilidade assim, achei delicioso também, habilidade para responder, porque eu junto muito a liberdade com a responsabilidade, não é? Portanto, e esta capacidade de agir em consciência. Espera aí, eu sei que já... E esta questão de repetir os padrões também me diz muito, parece que estamos sempre no mesmo sítio, às vezes, foi outra vez, aqui. E então, esta questão de, ainda não aprendeste, não é? E a vida está sempre, nunca desiste de ti no sentido, então, ok, vamos treinar mais isto, vamos praticar mais isto, vamos vivenciar mais isto. E então, acho tudo isso muito, muito importante. E depois, pronto, lá está aquela questão que me saiu, não é? Se nós já nascemos inteiros, mas então temos que passar por aquelas provas todas. E depois, ainda ontem, falámos muito sobre isso na sessão que tive ontem. Exatamente tudo, nada é por acaso, isto vai se relacionar. Ainda amanhã vou falar no direto que costumo fazer às quintas-feiras no grupo ou nesta comunidade que vou acompanhando, sobre o desenvolvimento integral. Então, unir estas partes todas e depois fazer este caminho, no fundo, da criança para o adulto. Cada vez acho que... Porque, repare, isto, basta vermos na nossa casa a quantidade de vezes que os adultos se comportam como crianças e continuam a reagir de forma inconsciente. E aí parece que se perde a harmonia, porque lá está esta capacidade da criança ser criança e do adulto ser adulto. Mais uma vez, também há uma frase que me acompanha há alguns tempos também, que é nas fronteiras que nós nos conectamos. Então é preciso, e tu falas muito nisso, não é? A relação, não perder a relação connosco e depois com o outro, individual, coletivo. E então saber bem qual é a nossa contribuição individual, mas perceber que estamos ligados a este inconsciente coletivo e este fascínio pela vida e estes milhões de anos de inteligência milenar. Vou guardar isso também da tua partilha. E enfim, acho que é por aqui este paradoxo também, este equilíbrio, esta dança, e realçar isto, para mim acho que é essencial, porque também tem sido o meu caminho, porque eu costumo dizer que tinha um feminino mais desenvolvido agora nestes últimos anos e estou a equilibrar o masculino, porque esta necessidade de estrutura e de realmente de maturidade, no fundo para mim foi um caminho de maturidade. E tem sido, isto continua a ser, de tomar responsabilidade por aquilo que é a minha vida e a minha contribuição. No fundo, criar esta independência a vários níveis, e este processo de desenvolvimento integral, que também, esta palavra já me segue há tempo, amanhã vou aprofundar um pouco isso também, e esta capacidade de unir e de lidar com tudo o que somos, corpo, as emoções, que é se calhar aquilo que às vezes mais pesa. Ainda ontem partilhava com um colega meu, com um amigo meu, que
eu muitas das vezes fisicamente estava bem, não havia nada comigo em relação ao meu corpo, mas eu às vezes não me conseguia mexer e entrava em estados depressivos e eu percebia, espera aí, isto é emocional, estou bem, tipo, eu tenho essa bênção, enfim, de alguma forma que já é raro deixar chegar ao corpo, porque o corpo depois vai, eu costumo dizer, não sei se concordas, enfim, quando nós não resolvemos em termos mentais ou emocionais, o corpo é a última grande chamada de atenção, por isso é que é tão importante, que nos alerta. Toma lá atenção, porque é como eu costumo dizer, a vida jamais desiste de ti, mas tem estes desafios de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento, não esquecendo esse fogo de fundo que já vimos. Enfim, estou já um bocadinho, se calhar, força. Não sei se queres acrescentar aí, ou integrar um pouco aquilo que eu disse, acho que o fazes muito bem e, enfim, força. Sim, talvez dizer que há pouco também houve uma outra. Lembrei-me de uma outra frase que me tocou muito recentemente. O Ram Dass, ele faleceu não há muito tempo. E ele eu nunca segui as palestras dele e os ensinamentos dele, mas depois dele morrer chegou-me, através de alguns amigos, algumas das suas coisas, das coisas que ele partilhou com o mundo. E houve uma coisa que me tocou profundamente. Foi o facto de ele ter dito que muitas das pessoas que iniciam um caminho de desenvolvimento pessoal, de conexão com o espiritual, muitas vezes estamos numa determinada etapa desse caminho onde já reconhecemos a beleza e o divino em tudo. Já não precisamos de ver Jesus a caminhar sobre a água para acharmos que a vida é um milagre. Isso é outra coisa que eu costumo dizer com frequência, que é, na nossa cultura, pela influência judaico-cristã, é como se nós tivéssemos sido condicionados a achar que os milagres é quando alguém caminha sobre a água, quando alguém transforma água em vinho, quando alguém transforma pão em rosas. Portanto, os milagres parecem algo inatingível e parece que o nosso mundo, por algum motivo, deixou de ter milagres. A nossa história está repleta de milagres, mas os milagres deixaram de acontecer, ficaram extintos como os dinossauros. E quando entramos neste caminho de reconexão com o divino e com o espiritual, para além do condicionamento judaico-cristão, começamos-nos a conectar com os milagres da vida, nas coisas mais simples. E muitas vezes nas coisas mais horrorosas até. Chegamos a um momento da nossa compreensão do universo que somos capazes de apreciar das coisas mais nefastas que acontecem no mundo. Mas dizia o Ram Dass, e que tanto me tocou, que é muitas vezes já conseguimos ver a beleza e a perfeição nessas coisas todas lá fora, mas continuamos a ter um grande julgamento e uma grande autocrítica sobre nós próprios. Eu ainda não cheguei a um determinado sítio. Eu ainda não sou iluminado. Eu ainda sinto raiva, ciúme, inveja. E essa falta de amor próprio é para mim muito triste, porque vive também em mim. Então eu sinto que muito deste processo de traumatização, que é uma traumatização individual, da mesma forma que todos nós temos a nossa individualidade única e singular, também temos as nossas feridas únicas e singulares. Então temos um trauma que é muito individualizado, mas temos um trauma também que é coletivo. Quando nós nascemos numa cultura e numa sociedade que já está altamente traumatizada. Tão traumatizada que muitas das
feridas que nos acontecem, dos condicionamentos que sofremos, das limitações que nos são impostas, já são tão antigas que lhes chamamos cultura. O patriarcado é um exemplo disso. As limitações que nos são impostas enquanto identificação masculino, feminino. Eu sou um homem, portanto, devo-me comportar desta forma. Eu sou mulher, devo ser desta forma. Muitas dessas características que chamamos de cultura, mas na realidade estamos a falar de trauma. E esse trauma é um trauma que é coletivo e que é transgeracional. E isso para mim tem sido uma pesquisa muito importante. Vai fazer agora em outubro 2 anos que eu me mudei para Berlim. E na Alemanha, e arrisco-me a dizer em Berlim em particular, vive-se um trauma coletivo e transgeracional de uma forma muito intensa, de uma forma ainda muito crua. Porque há uma grande diferença entre a energia, a vibração, a cultura que vivemos em Portugal e a alemã. Porque eles viveram um trauma coletivo muito profundo há 75 anos atrás. Que em termos de evolução humana é ontem. Nós não temos uma guerra com esta dimensão. Sim, podemos dizer que os nossos pais estiveram na guerra colonial, mas foi uma fração da nossa população e essa guerra foi combatida no exterior. Aqui na Alemanha houve toda uma geração que foi dizimada. E essa ferida ainda está muito aberta, ainda está muito presente, porque estamos na terceira geração. A minha companheira, cuja avó ainda está viva, fez agora 94 anos, tinha 20 anos no final da guerra. Portanto, estamos na terceira, quarta geração. E quando eu mudei para cá, senti essa ferida muito aberta. É algo que é quase palpável. E à medida que fui fazendo cada vez mais o meu trabalho terapêutico e fui também criando laços de amizade e vou ouvindo as histórias familiares destas pessoas, é rara a história de um alemão que tenha uma família estruturada, uma família unida, que tenha uma constelação familiar harmoniosa. São quase transversais as histórias de abuso, de separação, de abandono, de rejeição. E quando começamos a conectar com a história cultural, e para mim foi um ponto de viragem muito interessante, porque nós, de alguma forma, na nossa forma dualística de olhar o mundo, os alemães são os maus da fita, mas nós esquecemos que os homens foram para a guerra e aqui ficaram as mulheres. E quando os aliados, quando os tropas russos, soviéticos, ingleses, americanos entraram pela Alemanha adentro, virtualmente todas as mulheres deste país foram violadas, abusadas sexualmente, repetidamente, por estes homens. Portanto, nós temos toda uma geração de mulheres que sofreram abuso sexual. E as repercussões desse evento são ainda palpáveis a vários níveis. E isso eu sinto todos os dias no meu trabalho e na interação com estas pessoas. Portanto, foi importante para mim aceder a esta realidade coletiva numa cultura, numa sociedade onde isso está tão presente, onde o evento ainda ouvimos o eco, o ruído desse evento. Mas não é diferente da nossa realidade em Portugal. Simplesmente
esse ruído está muito lá atrás, quase como o ruído que os astrónomos conseguem ouvir do Big Bang, os requisitos dessa explosão, que ainda são audíveis. Nós, na nossa cultura, e quando falamos, trazendo um bocadinho esta questão do trabalho com homens e com mulheres, que têm como base, do ponto de vista do trauma, o patriarcado, é muito palpável esse trauma transgeracional. Ou seja, nós quando nascemos existe toda uma árvore genealógica que está enraizada nessa ferida primordial, que depois nos remete para todas as questões dos bloqueios que falámos no início da nossa conversa. Uau, Nuno, olha, eu já estou mesmo com vontade, não vai ser suficiente, temos aí mais cerca de 5 minutos, depois o Instagram fecha a mesma 1 hora, este também exercício de foco mas é tanto que estás a partilhar e toda a tua partilha, outra vez acendeu aqui a minha questão, mas porquê é que tivemos que passar por isso? Não é? Porquê é que tivemos que passar por isso? O José Maria Doro também tem aquela frase, muitas que me vão acompanhando, que ele dizia que a vida era perfeita e a nossa capacidade, mas a vida é perfeita, mas a nossa capacidade, a nossa vontade de a mudar também é. Portanto, há sempre esta questão de evolução. E será isso? Será que precisamos de passar por isso para perceber o que é que realmente faz sentido? E eu ando com esta questão, que é, no fundo, tenho este sonho, que é criar um espaço livre de abusos. E muitas vezes nestes círculos conseguimos fazer isso, não é? Este espaço seguro que se nutre, e primeiro em nós, depois nos outros, e conseguir realmente criar este mundo, este paraíso na Terra em que realmente não há este abuso. Depois veremos o que é que virá a seguir, mas há tanto trabalho para fazer, porque como tu dizes, há estas feridas abertas, não é? Para perceber um bocadinho o significado disso, o porquê de ter acontecido, e como é que isso realmente nos pode ajudar a compreender aquilo que realmente queremos e que faz sentido, enfim. Era por aqui, provavelmente ia-te já convidar para continuarmos isto, porque é muito, e 1 hora não chega para tanto. E eu ando com esta questão há uns anos, no fundo, esta capacidade de materializar isto, não é? E depois temos prazer nisso, essa é que é a questão, não é? Porque é difícil lidar com estas questões que nos tocam e que nos doem, e eu cada vez mais fico fascinado com as histórias das pessoas, porque até me sinto muitas vezes muito pequenino, porque olhando para a minha própria história, tive uma vida relativamente sã e abençoada. Eu fui dar aulas para Angola, não sabia que era uma guerra, e convivi com pessoas e às vezes queria coisas que eles nem davam valor, porque já tinham só o facto de não terem recolher obrigatório, de não haver pessoas a matarem-se na rua, já é incrível. Eu não sei, nem sequer imagino o que é isso. Eu acredito que de alguma forma as pessoas vêm preparadas para viver os seus desafios, não é? E a vida tem essa sabedoria, tem essa capacidade. Enfim, mas há aqui muita questão a aprofundar, e no fundo esta capacidade, falavas, volta à questão outra vez da questão da via negativa, porque é um bocadinho, no fundo, tirar as ervas, que às vezes também são muito importantes, estão lá também, tudo tem um papel, tirar aqueles bloqueios para quase carregar ali no interruptor e pôr a funcionar. Esta questão muitas vezes de soltar e de ir ao core, é quase como carregar no interruptor e pôr ali a funcionar. Espera, esta é a tua energia fundamental, tens isto tudo que também te ajuda a tomar consciência do processo que estás a passar e de tu contribuir. No fundo, é sempre esta questão, vamos contribuir para a vida, não é? Na sabedoria druídica também se fala muito que há 3 coisas que estão sempre a crescer: a verdade, a vida e a luz. E esta crença que realmente estamos neste caminho de progressão e de evolução, e estamos todos a ajudar, cada um com o seu papel. Isto leva-me também a outra questão, por exemplo, da competição e da cooperação, que vocês falaram. Eu, na altura, partilhei com o Bruno na semana passada a questão até da fecundação e da concepção, até os 2 núcleos se unirem, porque no fundo o espermatozoide também é o núcleo e une-se depois com o óvulo. Mas há esta percepção, e no fundo os espermatozoides fazem aquela cooperação, é uma competição, mas cooperativa, porque cada um faz o seu papel, porque já sabe quem é que vai fecundar, esta inteligência já sabe qual é o que vai lá chegar, qual é o que está destinado a fazer isso, e os outros fazem, e ninguém no fundo é menos importante, porque cada um faz o seu papel. Achei isso delicioso. E esta cada vez maior consciência que realmente, ok, temos cada um o nosso papel, e ninguém no fundo somos todos incomparáveis e insubstituíveis. Acho isto delicioso, porque isto dá esse amor próprio, não é? Dá esta autocompaixão. Espera, se eu não o fizer, mais ninguém faz. Igual a mim, pelo menos. E há aqui um sentimento de perda
se eu realmente não decidir contribuir. E primeiro em nós, porque parece que perdemos um bocadinho o prazer, falo por mim, o prazer de viver se não haver, lá está, esta comunicação, por exemplo, estas partilhas que eu estou a fazer, eu já não consigo não fazer. Apesar disto disputar em mim muita coisa, não ser fácil de lidar, mas já estou nessa posição abençoada, já é impossível não fazer isto. E isto é bastante interessante, porque é um processo de crescimento e de maturidade e de ligação com o fluxo da vida, não é? Esta gestão do fluxo também foi falado na vossa partilha. Enfim, e no fundo este acender a luz, é quase como reacender a luz, mas a partir de outro ponto, mais maduro, não sei, mais... Passámos por estas experiências todas, não é? E conseguir olhar para isto de forma leve, estes traumas imensos e incríveis, e cada um tem à sua medida, é incrível, não é? E conseguir fazer esta alquimia real. E esta magia que tu falavas, este milagre, espera, mas podemos transmutar isto. Porque nós somos muito mais do que isto. Somos muito mais que o abuso, somos muito mais do que toda a nossa história. Agora estou-me a arrepiar de novo, porque é poderoso, é realmente acender a luz. Deixava-te estes últimos minutos para ti. Temos bastante bom feedback, nenhum comentário, as pessoas estão aí a ouvir, mas estou a sentir uma energia muito, muito interessante. Isto também vai ficar gravado e pode ser revisto às vezes se quiser, e lançava-te este rap para continuarmos este aprofundamento, porque há tanto para descascar. Sim. Há tanto para descascar, e em breve espero estar contigo pessoalmente e dar esse abraço também presencial. Agora também estamos a equilibrar essa parte de... Enfim, força, Nuno. Sim, um grande prazer e desde já te agradeço mais uma vez. Sim, agradecer a ti também. Senti sempre a conversa muito inspiradora para mim. E isso para mim é o mais importante. Se eu estiver interessado, acho que eventualmente quem nos ouvir vai estar também interessado. Isso é o mais importante. Sem dúvida, é isso. E se calhar concluo só devolvendo uma imagem que me veio ao longo da conversa e que eu não partilhei a determinada altura, que foi algo que me foi dito também uma vez e que achei, assim, um momento de explosão interna, que é nós sabemos hoje em dia que uma forma básica de funcionamento do nosso universo é através da troca constante de energia, de partículas. Então, nós costumamos dizer que nós somos feitos de pó estelar. Não é? As partículas elementares que nos compõem, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, essas partículas já formaram o núcleo de estrelas que viveram há bilhões de anos atrás e que no final da sua vida explodem, enviando para todos os cantos do universo as suas partículas elementares. Portanto, as partículas que nos compõem agora a nós já formaram estrelas há bilhões de anos atrás. O que para mim foi incrível compreender naquele momento foi quando me disseram que as partículas elementares que compõem esta mão vieram de um canto do universo completamente oposto, provavelmente, das partículas elementares que compõem esta mão. Não é só o facto de nós sermos constituídos por partículas que têm bilhões de anos, 15 segundos, 15 segundos. Nós somos feitos destas partículas que vieram do lado todo do universo. Muito obrigado, José. Foi um prazer. Até breve. Não somos pó, somos magia, não é? É uma frase da mãe da minha filha que eu gostava de deixar aqui. Até já.